Livro do profeta Daniel, capítulo 5. Faremos a leitura até o 7º verso. Diz-nos assim a palavra do Senhor. O rei Belsazar deu um banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam, defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então, se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Deus abençoe a leitura da sua bendita palavra. Oremos. Senhor amado, teu é o povo que está diante de ti e diante da tua palavra. Teu é o servo que fala contigo, Senhor. Fala-nos agora, Pai, por tua infinita misericórdia, através da tua bendita palavra. Em nome de Jesus. Meus amados irmãos, é interessante como neste tempo, e esta é a meditação desta manhã, o carnaval de Belsazar, Deus manda mensagens a muitas igrejas sempre com o mesmo fundamento sobre este tema, o carnaval. E foi curioso que depois que escolhi o tema, escolhi o texto bíblico, inclusive, a Irzane enviou para mim uma reflexão do pastor Hernandes Dias Lopes, com base no mesmo assunto e no mesmo tema. Digo isto para recomendar aos irmãos que procurem na internet e vejam, vale a pena, uma reflexão de 15 minutos, da qual também, sobre alguns pontos, me inspirei, contribuiu para a reflexão dessa palavra. O carnaval do rei Belsazar, o carnaval de Belsazar. Meus irmãos, um pouquinho antes, aqui no capítulo 5, nós temos a história do pai de Belsazar, que foi Nabucodonosor, o grande Nabucodonosor de Babilônia. Babilônia que dominava o mundo. Babilônia que apavorava os inimigos com seu exército poderoso de homens, cavalos e cavaleiros. Mas diz-nos a palavra de Deus, e pena é que às vezes os filhos não prestem atenção na experiência dos pais para não cometer os mesmos erros. O pai de Belsazar, Nabucodonosor, um dia orgulhou-se sobremaneira pelo poder que ele possuía, acima de todos os povos. O capítulo 5 nos mostra que é interessante que Daniel se dirigiu ao grande Nabucodonosor, alertando-o para que ele não deixasse o seu coração se ensoberbecer por causa do seu poder. Mas ainda que alertado por Daniel, profeta do Senhor, houve um dia em que Nabucodonosor orgulhou-se tremendamente de tudo aquilo que ele possuía. E diz o texto que o rei disse o seguinte no verso 30 do capítulo 4, estou me referindo a Nabucodonosor, pai de Belsazar. Ao cabo de 12 meses, quando ele passeava sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei, falou Nabucodonosor e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Diante desta arrogância e tendo sido já
orientado por Daniel, que ele não deixasse o seu coração se ensoberbecer, ele esqueceu-se disso, se exaltou, e a continuação dessa narrativa, os irmãos perceberão que imediatamente ele ouviu uma voz de Deus que disse: olha, o teu reino passou, você vai ser tirado daqui, para você baixar esta bola, deixar esta arrogância no seu devido lugar. E é impressionante que ele foi tirado do palácio e colocado nos campos, porque ele teve uma espécie de loucura, onde ele andava de quatro como um animal e alimentava-se como os bois, comendo capim. Está registrado isso aí, queridos, no capítulo 4. Até que um dia ele humilhou-se diante do Senhor e ele reconheceu a santidade de Deus, e Deus perdoou o pecado. Deus está sempre pronto a perdoar o pecado do mais arrogante, quando há quebrantamento. E no verso 37 desse capítulo 4, nós vemos Nabucodonosor dizendo o seguinte: agora eu louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. A minha oração nesta manhã, querido, é que se porventura há alguma área da sua vida onde a soberba esteja prevalecendo, em qualquer área da sua vida, num relacionamento, ou quem sabe pela função que você exerce, que você possa estar atento a esta mensagem. Não deixe o seu coração se ensoberbecer, porque o Senhor abate os orgulhosos, mas Ele ama os humildes. E pena foi que Belsazar, o seu filho, seguiu o exemplo do seu pai no aspecto mais negativo e mais cruel da história. Conforme nós acabamos de ler, queridos, diz a palavra de Deus que, num determinado momento da sua vida, o rei Belsazar deu então um grande banquete. Ele resolveu fazer um carnaval ali em Babilônia. Talvez pelo mesmo motivo que o seu pai, porque ele se achava, e ele organizou ali um grande carnaval. Num determinado momento da festa, queridos, conforme diz o texto bíblico, que enquanto bebia e apreciava o vinho, diz primeiro o verso 1, que o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença deles. E enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, observem, queridos, que ele, negligenciando a experiência do seu pai, ele mandou trazer ao palácio, mandou trazer à presença dos seus grandes, mandou trazer na realização daquele carnaval todos os vasos de prata, utensílios de ouro que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo quando havia invadido Jerusalém. E ele fez isso para que bebessem nesses copos e nesses instrumentos sagrados, bebessem o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Meus queridos, o álcool daquela festa havia tomado conta do coração de Belsazar. A inconsequência proveniente do uso excessivo do álcool levou aquele homem a esquecer-se de tudo aquilo que seu pai havia passado, e diz o texto bíblico, conforme vimos, queridos, que ele mandou trazer os instrumentos que haviam sido usados no templo de Jerusalém, instrumentos sagrados, instrumentos que eram utilizados para culto ao Senhor, e começou a cultuar a si mesmo e aos deuses de Babilônia, numa verdadeira afronta contra Deus. No verso 3, beberam neles o rei, os seus grandes, e as suas mulheres, e as concubinas, e enquanto bebiam nos vasos sagrados, eles certamente gritavam e davam louvores aos deuses de ouro, aos deuses de prata, aos deuses de bronze, de ferro, madeira e pedra. A bebida ignora os limites, queridos, os limites da vida, e a bebida ela afronta os céus por causa da atitude daqueles que desenfreadamente bebem. Afronta contra o Senhor, queridos. E diz a palavra de Deus que quando ele estava então naquele carnaval, no mesmo instante da celebração deste carnaval insano, apareceram dedos de mãos de homem na parede. Estavam no carnaval, sem pensar nas consequências, mas naquele mesmo momento surgiram então na parede uns dedos conforme mãos de homens. E diz o texto que os reis viam os dedos que estavam escrevendo. Então,
naquele momento, tomado de espanto por causa daquela manifestação, e alguns afirmaram que certamente foi a mesma mão que escreveu os 10 mandamentos, foi a mão que estava escrevendo nas paredes ali, e somente Belsazar via, como vocês podem observar aí na tela. Meus queridos, naquele momento então, o carnaval cessou, o pânico tomou conta do coração do rei Belsazar. Naquele momento, no auge da sua loucura, quando ele viu aquela manifestação especial, ele ficou apavorado. Diz o texto que os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro por causa do pânico, do pavor, e sobre a ansiedade de saber o que diria aquela escritura que fora ali registrada na parede com mãos especiais e espetaculares. E ele, apavorado, ele mandou que trouxesse à sua presença todos os sábios e adivinhadores, os caldeus, os feiticeiros, para que decifrassem a mensagem que a mão misteriosa escreveu na parede. Mandou chamar a todos os sábios do seu reino, incluindo os feiticeiros. Mas diz a palavra de Deus que ninguém soube dar a interpretação. Ninguém. Mesmo com a promessa de que seria considerado o terceiro dominador do reino, mesmo com a promessa de que ganhariam muitos presentes, ninguém foi capaz de traduzir a mensagem da parede. O verso 9 diz então que com isto se perturbou muito o coração do rei Belsazar, e se lhe mudou o semblante, e os seus grandes e o seu governo todo estavam sobressaltados. Quando há uma manifestação de Deus no meio da loucura, queridos, o povo não sabe o que fazer, o povo não sabe a quem recorrer, mas por causa desta grande dificuldade, conta-nos a história que a rainha mãe entrou na sala do banquete e informou que havia no reino um homem cheio do Espírito de Deus. Havia ali no reino um homem capaz de decifrar aquele sonho, e ela se referia a Daniel. Havia em Daniel um espírito excelente, conhecimento e inteligência. Este homem era capaz de dar enigmas e solução dos casos difíceis. A mãe então tranquilizou o coração de Belsazar, dizendo que havia um homem de Deus. Meus amados, como nós precisamos de homens e mulheres de Deus neste tempo, para trazer a palavra de Deus, para trazer o juízo de Deus, para trazer as bênçãos de Deus, mas, sobretudo, a justiça de Deus. Então trouxeram Daniel à presença do rei, e o rei repetiu as suas promessas. Daniel, eu ouvi falar de você, você é um homem que tem um espírito excelente, o Espírito do Deus vivo está com você. Se você souber decifrar o enigma que está aqui na parede, você será no meu reino o terceiro dominador. Eu vou colocar um colar de ouro no seu pescoço, roupas belíssimas eu darei para você. E Daniel, então, consciente de que a sua missão era fazer a vontade do Senhor, disse para o rei: Belsazar, fique com você os seus presentes, no entanto, eu te darei a interpretação. Eu darei a interpretação. Mesmo sabendo que Belsazar não havia se humilhado, mas agido loucamente. Vejam então, Daniel capítulo 5, versos 22 e 23, qual foi a interpretação das palavras que estavam na parede. Diz então a palavra de Deus, verso 22, e tu, Belsazar, ele havia contado a história de Nabucodonosor para Belsazar, e agora diz para Belsazar, tu, Belsazar, que és seu filho, filho de Nabucodonosor, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. Belsazar sabia que seu pai havia sido humilhado por Deus, mas ele ignorou a orientação de Deus, a voz de Deus, e agiu loucamente. Verso 23, ainda que tu sabias tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e nem sabem,
mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então, da parte dele, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Denunciada aqui a atitude insana de Belsazar. Imagine com os vasos sagrados do templo levantando e certamente brindando: vivam os nossos deuses, viva Belsazar, o Todo-Poderoso, o Belsazar que faz o que quer e o que deseja fazer. Vivam, bebam, bebam, porque os nossos deuses têm nos dado vitória contra o Deus de Israel. Certamente, queridos, esse tipo de atitude era tomada ali, e enquanto realizavam festa, todo tipo de orgia era aplicado ali, era praticado ali, e a história registra isso. Mas esta foi então, agora a palavra de Daniel: você não humilhou seu coração, ainda sabendo o que havia acontecido com teu pai Nabucodonosor. Observem, queridos, agora, Daniel trouxe a revelação das palavras que a mão de Deus escreveu. E ouçam isto: a tradução e a revelação das palavras era um julgamento de Deus com sentença de morte. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte, queridos. Deus não se deixa escarnecer. Quantos perdem a vida nos carnavais pelos quais participam? Quantos perdem a honra? Quantos perdem as famílias? E vejam então a tradução da palavra que estava na parede. Disse então Daniel no verso 25: esta é, pois, a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E esta é a interpretação daquilo. Vejam, sentença como juízo de Deus. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Que dura revelação apresentada para Belsazar, o rei, que naquele momento esqueceu-se de Deus e permitiu que a arrogância tomasse conta do seu coração. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Meus irmãos, a história registra um fato importante aqui, que enquanto de modo louco e irresponsável, Belsazar celebrava o seu carnaval particular para mais de 1000 dos seus grandes, ele descuidou-se da vigilância. Diz a história que enquanto ele celebrava lá no palácio o seu carnaval, os inimigos estavam entrando pelos aquedutos da cidade, sem serem vistos. Eles mataram a Belsazar e encerraram com o período babilônico da história, queridos. Aquela atitude inconsequente não apenas tirou a sua vida, mas aquela atitude inconsequente encerrou com um período de domínio do Babilônio na história da humanidade, de Babilônia na história da humanidade. Quantas vezes, queridos, um deslize, um descuido, enquanto estamos celebrando certas coisas que não têm nada a ver com Deus, os inimigos estão entrando pelos aquedutos da nossa vida, minando a nossa fé, minando os valores que nós temos recebido do nosso Deus. Mas que aplicabilidade, queridos, tem para nós esta palavra hoje? O que esta passagem tem a ver comigo e com você na manhã deste dia, quando no Brasil inteiro, de onde vêm pessoas de toda parte do mundo para cá, de todos os lugares para celebrar o carnaval? O que tem a ver este carnaval de Belsazar comigo e com você? Algumas lições preciosas, queridos, podemos tirar para nós nesta manhã, e creio para isto o Senhor nos trouxe aqui, para isso você está ouvindo esta mensagem nesta manhã, querido. Primeiro, a profanação das coisas sagradas. Símbolos religiosos preciosos para os cristãos são usados como alegorias que certamente afrontam ao coração de Deus. Como ocorre isto, querido, nestas festas? Profanação de objetos sagrados, de símbolos sagrados, de símbolos que representam a presença de Deus e são também em praça pública, como fora no carnaval de Belsazar, exposto de maneira inconsequente.
2. Muitas vezes a imagem de Jesus ela é utilizada sendo zombado e vilipendiado. De Deus não se zomba, meus irmãos. Com aquela atitude, viva os nossos deuses, brindando nos objetos sagrados. Naquele momento, Belsazar trazia para si juízo divino. 3. A bebedeira toma conta das ruas, deixando centenas de pessoas fora de si e prontas para a prática da violência. Quanta violência, queridos, quanta violência neste tempo. Basta contabilizar o número de mortos e de feridos após o término desta festa da carne. Basta nós olharmos as notícias e perceberemos as consequências desses dias de festas. Outra coisa, queridos, 4. A promiscuidade desenfreada pelo sexo, que é muitas vezes praticado nas próprias ruas, sem o menor escrúpulo ou o menor respeito. Festas e orgias sexuais que certamente aconteciam nos palácios de Babilônia e nesta festa em especial, porque é conhecida a palavra, como nos diz em Apocalipse, o mundo é chamado de a Grande Babilônia, lugares de orgia, lugares onde a mente do homem não consegue alcançar um mínimo de limites e praticar os limites que precisam ser observados. Além disso, queridos, é impressionante como aumenta consideravelmente o número da gravidez irresponsável, dos contagiados pela AIDS e pelas doenças venéreas, assim como certamente prevalecia no tempo do grande Belsazar. E os lares, 5, que são desfeitos por causa da infidelidade e por causa da inconsequência. E eu me lembro, quando pequeno, que ouvi uma história que foi passada no rádio, mas que eu nunca me esqueci, foi que de alguma forma marido e mulher fantasiados foram para locais diferentes para celebrarem o carnaval, e marcaram então e se encontraram naquele ambiente sem saber quem era um, quem era o outro, porque a fantasia era diferente, a fantasia cobria os rostos, a fantasia escondia quem a pessoa era, e esses dois se encontram assim fantasiados no meio do carnaval e se dirigem para um motel, queridos. Isso foi um fato, nunca esqueci isso no Rio de Janeiro, e quando chegaram ali e tiraram a máscara, perceberam que ali estava marido e mulher, um traindo o outro traindo um, com eles mesmos, queridos. E aquilo trouxe uma violência que a polícia precisou chegar e apartar. Que coisa tremenda, que coisa triste, queridos, pela inconsequência dessas atitudes. E ainda, e por fim, as verbas públicas, amados, que poderiam ser investidas para matar a fome do povo. Estas festas são utilizadas, são investidos recursos nessas festas, que traz a degradação, o pecado, a angústia e a dor. E diante destes fatos, surge então a seguinte pergunta: o cristão, queridos, deve participar ou deve prestigiar o carnaval? Os cristãos devem praticar ou participar do carnaval? Encontrei uma afirmação muito interessante, ela não é minha, eu transcrevo aqui, não encontrei a fonte, mas que diz o seguinte: pense nisto, querido, neste momento. A palavra de Deus diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Está lá em Lucas 15, verso 10. Mas quando o mundo festeja a carne, o que será que acontece no céu? E quando um cristão que recebe o Espírito de Deus se deixa participar ou assistir tal festa, será que há uma festa no céu? É a pergunta. Pense, querido, e responda sinceramente diante de Deus. Se há alegria no céu quando um pecador se converte, será que há alegria no céu quando o servo de Deus se envolve, participa ou valoriza a festa da carne? A festa da carne. Que nos ajude o Senhor a pensarmos nestas coisas, queridos. Que nos ajude o Senhor a termos a sanidade e a termos a coerência de vivermos aquilo que nós anunciamos e aquilo que nós, muitas vezes,
criticamos na vida das outras pessoas. Pense nesta manhã, querido, sinceramente responda se isto é festa para cristão valorizar, ou pior ainda participar. E aqui eu fico me lembrando de certas escolas que promovem para as crianças o carnaval e às vezes os pais ficam em dúvida, devo mandar meu menino fantasiado ou não? Eu gostaria de, com temor e tremor, dizer, como pai que sou também, e meu filho passou por essa fase, não permita, querido, não permita. Essa festa não agrada o coração de Deus, isto é festa da carne. Quero concluir, queridos, trazendo duas realidades para os irmãos nesta hora. Belsazar foi pesado na balança da justiça e foi achado em falta. Se a sua vida e a minha vida, neste momento, queridos, está aí a balança diante dos irmãos. Se a minha vida e a sua vida, neste momento, fossem pesados na balança da justiça, qual seria, amados, o juízo de Deus e a resposta de Deus para nós neste momento? E aqui podemos ampliar o nosso desafio neste momento. O tipo de vida que, como cristãos, nós vivemos. Vivemos no altar de Deus ou nas celebrações das carnalidades. Qual seria a sentença, queridos, se a minha vida e a sua, nesta manhã, fossem pesados na balança da justiça divina? Será que, como Belsazar, seríamos achados em falta? Segunda reflexão importante, queridos, para nós hoje. Se neste telão aqui fossem escritos, queridos, as palavras de Deus a meu e a seu respeito, o que estas palavras nos diriam, queridos? Para aquele homem, Belsazar, mene, mene, tekel e parsim. Mas a meu respeito e a seu respeito, o que seria escrito naquele telão, queridos? Passando a minha vida, a sua vida, a nossa vida, qual seria a avaliação de Deus a nosso respeito? Lembremos, amados, que de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isto também certamente ele ceifará. É o que nos diz a palavra do Senhor. Lembremos, amados, o nosso Deus é Deus de graça e de misericórdia. É por isso que não desce fogo do céu e consome todas essas coisas. Ele vai dando oportunidades e oportunidades. Mas diz a palavra do Senhor que um dia tudo há de ser trazido a juízo, toda obra, quer seja boa, quer seja má. Estejamos atentos a estas coisas, lembrando também que ainda é tempo de buscar perdão, ainda é tempo do nosso povo buscar o perdão e buscar a Deus, porque Ele tem prazer em nos perdoar. Nós vamos cantar agora um hino, queridos, que foi muito antigo, viu, Vitor? Que foi escrito há muito tempo, e talvez só os crentes mais antigos conheçam este hino. Ele narra exatamente essa história que foi apresentada aqui, a história do inconsequente rei Belsazar, que por causa de um carnaval perdeu a sua honra, perdeu o seu reino. Que nenhum de nós percamos, Deus, aquilo que de precioso temos conquistado, que isso fique, que nós aprendamos com o erro dos outros, que é muito melhor. Portanto, nós vamos, enquanto estivermos cantando, reflita nessas coisas, queridos. Que escreveria o Senhor a nosso respeito? Qual seria o resultado de sermos pesados na balança da justiça divina?